E aí, desenhista, tudo bem com você? Eu espero que sim! Então eu separei aqui uma referência, vamos entrar aqui no nosso aplicativo. Aí, aqui. Beleza. Olha só que referência bonita, né? Nossa, me chamou muita atenção. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso te traçar é a angulação desse olhar, né? Então é um olhar frontal, tá muito ligeiramente assim virado um pouquinho para o lado, né? Se você for perceber o nariz, olha só a direção que o nariz está. Ó, tá vendo? Essa direção ali. Então a primeira coisa que eu vou fazer é direcionar aqui esse olhar, tá? Então vou pegar, vou deixar uma linha bem retinha na horizontal, ó. Tá um pouquinho inclinada para cima. Aqui eu só tô comparando com a base, tá? Para fazer um... Opa! Tá vendo? Para deixar ela retinha, ó. Comparando aqui com a linha horizontal, tá certinho. Comparando com a borda, né? Então, repara que esse olhar... Eu tento passar ele por dentro ali da íris, né? De uma íris e da outra. Apesar de não conseguir 100%, né? Porque um olhar tá levemente lateralizado. Ó. Vamos trabalhar com essa linha aqui bem no meio, cortando ali o centro, tá? Então, opa, desculpa, às vezes eu ponho a mão lá na frente da câmera, acaba me tampando. E aqui é a mesma coisa, só repara que nesse caso aqui não ficou, ó, não ficou exatamente no centro da íris. Mas por quê? Porque o olhar não tá 100% frontal, tá? Ele tá um pouquinho de lado. Então, essa tem que ser a análise, tá? A cabeça em si não tá inclinada, é só o rosto que tá levemente lateralizado, mas é tão pouco, você vê que muda pouca coisa, tá? A gente vai fazer um círculo redondo aqui no centro, tá? O que tá mostrando aqui pra mim, então, pessoal? Que esse círculo tá meio que no centro ali do rosto. Exatamente, mais ou menos aonde termina esse e aonde começa, né? Aonde começa esse olhar e onde começa esse outro. Tá? Então, isso é importante também. Vamos voltar aqui. Eu vou pegar um círculo do mesmo tamanho. Eu vou pegar cores diferentes só para vocês perceberem. Ué, esse círculo ficou vermelho? Interessante. Então tá, vamos fazer um outro círculo aqui. Vamos pegar a cor azul. Vou pegar um círculo do mesmo tamanho, ó, vou diminuir ele, em detrimento ao tamanho do círculo que a gente determinou ali no centro do nariz, de um olho para o outro. Porque normalmente, ó, tá vendo? Tá no mesmo tamanho. Normalmente vai ser proporcional a esse ponto aqui do olho. Certo? Eu deixo no centro também ali, ó. Deixo alinhado ao centro. Opa! Como a imagem é menor, começa a ficar um pouquinho... Deixa eu ver se tá do mesmo tamanho. Vamos voltar aqui. Fazer de novo um círculo do mesmo tamanho. Aqui é mais pra gente aprender a analisar, né? Pronto, aí, do mesmo tamanho. Aí eu venho aqui e coloco aqui, próximo a esse olho, venho um pouquinho mais pra cá, pra ficar coladinho. O que acontece? Aqui, ó, você vai ver que tá mais ou menos proporcional. O mesmo círculo a gente vai colocar lá do outro lado. Então tem uma proporção aí, né? O tamanho ali da área do globo ocular, o tamanho do centro do nariz e o tamanho do outro olho. Isso vai variar, obviamente, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm os olhos mais juntinhos, pessoas que têm os olhos mais afastados. Então, isso vai depender muito, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem uma boa proporção dentro do olho em relação à distância de um olho para o outro que traz ali o nariz, certo? Mas não tem problema nenhum. Você vê que tá um pouquinho lateralizado o rosto, bem pouquinho, e a gente vê que esse olho tá terminando antes do círculo aqui terminar. Isso também não tem problema, tá bom? Porque a ideia aqui é fazer a análise mesmo
a partir de figuras básicas, para que depois a gente trabalhe esse esboço e consiga construir do zero, tá? Essa referência, esse olhar. Vamos lá. Ok, um outro círculo do mesmo tamanho. E esse outro círculo, aí eu já vou colocar desse lado aqui, ó. Repara como esse olho já tá um pouquinho mais na posição frontal. E aí o círculo já engloba praticamente o tamanho do olho. Pouca coisa aqui, ó, ficou aqui, tá? Ó, a marcação é um pouquinho antes do final do olho em relação ao círculo. E o que também não tem problema nenhum, tá? Muito bem, vamos voltar para a cor vermelha agora. Ele tá mudando a cor do círculo lá, não quero que muda. Aí, beleza. Então, vamos pegar a linha. Vamos para a cor vermelha da linha. Bom, e a gente vai marcar a pálpebra, lembra lá? A pálpebra que a gente marca no nosso olhar frontal, né? Então, nós vamos marcar a pálpebra aqui. Certo? E marcar a posição final do olho ali. Então, a gente vai construir mais uma linha. Quando a gente trabalha aqui o nariz, a gente vai ver que a gente vai ter uma linha aqui que vai dividir o centro do círculo, né? Do centro desse círculo, opa, ok, vamos fazer de lá pra cá. Ó, até o meio desse círculo, olha lá, normalmente é onde começa a minha sobrancelha. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês visualizarem. Agora não tá ficando azul. Agora ficou. Beleza? Tá vendo? Então é mais ou menos ali onde começa a sobrancelha. Óbvio que também o formato da sobrancelha de cada um vai ser muito particular, mas é mais ou menos nessa posição. Então a gente sabe que quando chega aqui, ó, faz meio que um V. E a gente começa a entender a posição das sobrancelhas ali, tá? A mesma coisa vai acontecer, e agora eu vou pegar uma cor verde para ficar diferente com relação à borda da narina do nariz, tá? Então, a gente vai pegar o ponto do final da sobrancelha. Deixa eu pegar o verde. A gente vai fazer assim, ó, final da sobrancelha até a narina lá, olha lá. E esse triângulo, a gente vai fazer como se fosse um triângulo dos dois lados. Esse triângulo, aqui no caso da referência não tem, mas ele vai finalizar e vai terminar aqui nesse pontinho, nesse Vzinho da boca, tá? Então é meio que o arco da boca, certo? Então a gente vai fazer dos dois lados, ó. Então põe o final da sobrancelha lá, do lado de lá. E o final da sobrancelha dos dois lados. Percebe que dá um triângulo ali, né? Normalmente dá ali a posição da boca, tá? Perfeito. Agora, pra gente marcar essa sobrancelha, a gente também vai marcar, deixa eu marcar aqui com a linha verde, ó. Se vocês forem reparar, vai dar mais ou menos aqui, onde essa sobrancelha nasce. Opa! Perfeito. Agora, desse lado aqui, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Que é onde a sobrancelha meio que finaliza ali, tá? Cada um vai ter de um jeito diferente. É só pra gente ter as marcações. Ó, tirei de lá. Só pra gente ter essas marcações aqui bonitinhas, né? Muito bom. Bom, agora, o que tá faltando? Vamos marcar aqui o nariz. Pegar um círculo. Vamos marcar o centro aqui do nariz, né? Com o círculo. Agora as laterais das narinas. De um lado e do outro. Vamos fazer o básico do básico, tá? Vocês vão lembrar um pouquinho da aula de nariz aqui, ó. São dois círculos, um pouquinho maior, o outro um pouquinho menor, até porque tá lateralizado. Vamos pegar a linha novamente. Ó,
a direção desse nariz, tá? Tá saindo lá de cima, próximo ali ao eixo central, vindo aqui nessa direção, a base do nariz, também é uma linha horizontal. Vou fazer essa linha aqui horizontal, certinho? Eu acredito que seja isso. Eu posso até traçar uma outra linha aqui para me ajudar na visualização das narinas aqui, né? Dos buraquinhos. Mas eu acho que nessa percepção aqui a gente já teve ali uma boa visualização desse nariz, tá? Eu posso marcar o corpo do nariz aqui também. Eu vou até trocar de cor. Vamos trocar pro vermelho. Ó, toda a base e estrutura ali do nariz, né? Vindo mais ou menos pra cá. E aqui começa essa parte lateralizada. E a mesma coisa eu posso dizer aqui, ó. Aqui é mais a análise mesmo, né? A mesma coisa eu posso dizer aqui. E aqui começa próximo ali da sobrancelha. Só pra gente ter uma noção, né? Ó, que termina ali a narina. Você pode reparar, ó, normalmente... Deixa eu voltar aqui pra você perceber o negócio. Normalmente, se eu descer uma linha aqui, ó, da pontinha da narina, vai dar mais ou menos ali, ó, aonde o olho começa, aqui no canto, tá vendo? A mesma coisa aqui, ó, aonde o olho começa ali no canto, ó. Eu posso trazer mais pra cá, deixar mais retinho, só pra melhor visualização mesmo. Opa! Muito bem. Aqui, na verdade, vai faltar eu construir o restante, a íris, né? E a parte da sobrancelha, eu vou construir aqui com um pincel livre, né? Com um traço livre. Deixa eu ver. A opacidade tá no máximo, então vou tirar um pouquinho. Vou pôr o tamanho 2. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, aqui e aqui. Aqui. Deixa eu voltar. Aqui. Aqui e aqui. Aí, beleza. Fiz de forma livre e espontânea mesmo. Agora eu vou voltar aqui com o círculo. Ok. Vou voltar a utilizar o vermelho. Nós vamos marcar a íris. Ó. Aí. Repara só na posição desse círculo em relação ao círculo de fora. Tá? Você vê que ele não tá centralizado, mas é isso mesmo, porque o olhar não tá centralizado ali, né? O olhar tá meio de lado, tá vendo? E um outro círculo aqui. E a gente sabe que no centro a gente tem o círculo da pupila, né? Vamos pegar uma outra cor, vou pegar um verde. Opa, não. Deixa esse vermelho, beleza. Vamos pegar outro círculo. Deixar mais ou menos ali o centro. Aí. Temos ali a pupila, tá vendo? E a mesma coisa aqui, ó. É uma referência maior, né? Por isso que a análise fica mais demorada. Necessário que você entenda isso. E aos poucos vocês vão entendendo cada vez mais sobre a análise que a gente faz. Eu acredito que para nossa análise é isso, trabalhar esse esboço e fazer ele à mão livre a partir das nossas percepções, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar um risco aqui para alinhar aqui o olhar. Vamos fazer uma linha reta na horizontal. O círculo do centro,
para nos ajudar a nos encontrar em relação à proporção do centro. Eu acho que ficou muito grande. Eu não posso fazer muito grande, senão não vai caber. Eu tenho que lembrar que são 3 círculos que precisam de estar aqui, né? Agora eu tenho que fazer um círculo do mesmo tamanho. Eu vou utilizar o compasso para me ajudar nessa empreitada aí, tá? Vamos pegar aqui o nosso compasso. Vai ter mais ou menos esse tamanho. Então vamos marcar aqui o tamanho que precisa de ter. E aqui o tamanho que precisa de ter o outro círculo. Tá? Então eu sei que tem que ter este tamanho aí. E eu vou aproveitar para me ajudar com essa linha aqui de baixo. E uma linha aqui em cima. Que é o mesmo tamanho que eu tenho que ter com relação ao círculo ali, tanto a parte de cima quanto a parte do lado, tá? Então, tanto a altura quanto a largura. Bom, ok, então eu tenho aqui os 3 círculos apontando para mim. Ok, então já tá me dando a proporção ali do olhar, certo? Daqui desse lado, eu não tenho o centro perfeito, né? Não tem o centro perfeito ali do olhar, então é um pouquinho mais para cá, ó, certo? E eu sei que aqui tá marcando pupila. Talvez ficou até grande demais. Vamos marcar um círculo ali mais... Vamos marcar primeiro a íris, que eu acho que vai pegar melhor ali, vai dar para entender melhor. Que a íris é mais ou menos aqui. A íris tá bem próximo ali do centro. E aqui tá mais ou menos a pupila. Mais pra esse lado aqui. A gente já começa a perceber isso. Aí eu tenho um risco aqui que vem reto pra cá. Marcando o ponto de cima aqui desse círculo, tá? E aqui, ó, um pouco mais pra baixo, mais ou menos aqui, marcando uma outra linha. Aqui eu marquei bem o centro do círculo. Vai dar o centro do nariz, né? Quando eu faço um risco aqui pra cá, eu encontro a sobrancelha. Aqui também. Encontro ali a sobrancelha. Agora, no que diz respeito ao outro olho, ele já vai estar mais aqui no canto, ó. Então aqui eu sei que é a borda do círculo ali da íris. Ali encaixou certinho. E mais próximo aqui, ó. Eu tenho que tentar fazer mais ou menos o mesmo tamanho, porque senão vai ficar desproporcional o meu olho, né? O olhar. Vem aqui pra baixo. Aqui já tá aqui já tá marcado um pouquinho mais pro centro a pupila, né? Que é uma coisa que depois a gente vai precisar de ajustar também para não ficar vesgo o olhar. Se o olhar ficar vesgo, aí aí é triste. Não dá, né? Aqui próximo aqui eu sei que eu tenho uma marcação que vai lá para baixo até o nariz. E aqui desse lado é mais pro cantinho aqui, mais pra essa bordinha aqui do... Então, ó, daqui até aqui, mesmo tamanho, né, que é um pouquinho aqui pra baixo, a parte aqui de baixo. O mesmo tamanho vai dar a pontinha do nariz ali. Então, a gente sabe que aqui tem um círculo e que aqui vem mais ou menos a inclinação do nariz, um pouquinho aqui de lado, né? Vai cortar o nariz ali no meio. E aqui mais um círculo, tem uma parte do círculo pra cá, um círculozinho menor aqui, ó. Cortando esse círculo aqui eu tenho a parte das narinas, um pouquinho mais abaixo, eu já tenho a base do nariz. Seguindo aqui a sequência dessa linha, o círculo vem encaixando aqui, beleza? Um círculo aqui e um outro aqui, que vai encontrar bem aqui. Esse chega a encostar aqui, mas é um círculo menor um pouco. Eu tenho lá na ponta dela, cruzando o meu círculo aqui, que vem até aqui. Lembra que aqui é a linha central? Essa linha vem até aqui embaixo. Não tá muito... Pera, mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Ok. Agora o outro vai cortar aqui, ó, debaixo dessa linha.
Mais ou menos aqui assim. Deixa eu baixar um pouquinho para vocês verem. Então aqui mais ou menos. Também aqui, ó, mais ou menos nessa inclinação. Um pouquinho mais para cá. Aqui também, ó. Mais ou menos a direção ali do nariz. Aqui. E aqui assim começa a vir a parte ali da fundinho do olho, né? Essa partezinha aqui, fundinha. Eu sei que aqui no centro, próximo a esse círculo aqui da íris, eu vou começar a fazer o desenho do olho. Vou descer até aqui embaixo. É um olho um pouco caído, né? Agora é questão de paciência e de não desistir do processo, hein? É um olhar levemente de lado, assim, um pouco fechado, né? Você vê que a gente observa pelo nariz. O nariz dá pra gente ver essa parte de baixo. Então tá um pouco lateralizado, olhando de baixo pra cima. Então o olhar tende a ficar um pouquinho assim mais fechadinho, ó. Aqui mais ou menos essa partezinha lateral do olho. E temos cílios. Aqui entre esse círculo temos uma sombrinha. E aí encontra nessa linha aqui, ó. Que aqui começa a construção da sobrancelha, que eu não vou fazer por agora, né? Só vou deixar marcadinho. Ó, região de sombra. Bem pouquinho aqui de baixo, essa parte da linha d'água, né? E aí aqui, ó, nessa parte eu tenho uma pequena textura de pele. Pequena, que é uma criança. Não vai ter tanta marca de expressão. Aqui eu posso fazer um leve sombreado, já dando a entender ali o corpo do nariz, né? Eu já vou aproveitando, né, que eu já trabalhei, por exemplo, essas partes, exatamente para poder já construir esse sombreado, uma vez que essas linhas aqui, elas não estão ali para eu simplesmente fazer uma definição, não, elas estão ali para poder me orientar em relação à sombra, né, do nariz e trazer esse processo mais facilitado para mim aqui, ó, né, que normalmente tem do dorso do nariz, né, que é essa área aqui mais clara. Na verdade, ele começa a sobrepor-se, curvar aqui, ó, em relação a essa sombra. Tá vendo? Eu vou partir pro outro olho. Começando aqui da íris, próximo à pupila, eu tenho chegando aqui desse lado. Aqui em relação, na verdade, a esse círculo. Porque esse círculo chega até mais embaixo aqui, ó. Aí aqui assim, sai por aqui. Mais ou menos aqui, ó. E aqui tem um caimento um pouquinho maior. Gente, lembrando que até agora, no momento, eu tô usando só o lápis H, tá? Eu esqueci de falar no início, mas é o lápis que vocês estão acostumados a ver toda vez no esboço. Não tô... Porque aqui nessa parte, próximo, eu tenho cílios. Desce aqui, ó. Aqui tem a parte da linha da marca d'água. Aí aqui começa a vir uns cílios um pouco maior, mais lateralizados, assim, ó. Isso, que essa linha aqui pegou bem na linha da marca d'água aqui. Só que aqui tá o formato diferente. Pera aí, vou voltar. Aí vem essa parte até aqui assim. Vou deixar o sombreado aqui levinho, só pra saber que aqui é a íris, né? Certo. Agora, com relação à pálpebra. Essa pálpebra aqui, na mesma direção dessa, essa linha aqui vai estar construída aqui. Ela vai fazer essa pequena curvinha aqui, ó. Aqui ela não é tão arredondada quanto a outra. Ela é um pouquinho mais reta. Aqui eu tô trabalhando mais o esboço e o formato em si da sobrancelha, né? É mais ou menos isso. Os fios dessa sobrancelha também são fios bem fininhos, uma vez que são fios mais infantis, né? Então, essa sobrancelha não é uma sobrancelha assim, carregada de pelo. E a mesma coisa aqui, onde termina esse círculo. E aqui... vai aqui, mais ou menos, nessa parte dessa linha. Aqui vou dar uma leve sombreada. Botei os cílios, né?
Vou ter uma leve textura aqui de pele. Um leve sombreado aqui dessa olheira, né? Uma pequena olheira, na verdade. Essa região normalmente é a região que recebe mais brilho. Normalmente, né? Vocês vão começar a perceber isso, que isso vai meio que se repetir dentre as referências. Ok, com relação ao nariz aqui. Eu sei que eu tenho a narina aqui. E pelo que eu tô vendo aqui, no centro desse nariz aqui, daqui assim, eu tenho aqui um sombreado. E aqui continua essa sombra. Tendo uma parte de maior incidência de brilho. E aí a gente vai criando esse formato, né? Esse nariz. Agora a narina desse lado, ela tem esse formato aqui. Ela é um pouco mais arredondada, porque ela tá numa posição diferente, né? Do outro lado ali. Nesse formato. Vem até aqui e aqui um pouquinho pra dentro uma sombra. Vai dar exatamente. Depois vai começar a encontrar essa linha aqui, ó. Que é a linha sombreado que eu mencionei, né? Que aqui também a gente tem esse sombreado um pouco mais intenso. Aqui também é uma coisa, anatomicamente, vocês vão perceber que se repete em toda a referência. Nessa parte entre a pálpebra e a sobrancelha costuma ter uma região de brilho ali, tá? Em contrapartida, tanto a borda lateral quanto a medial, que é essa daqui, ó, do meio, próximo ao centro, tendem a ter sombras, certo? Então a gente tem essa tendência aí, é natural, beleza? Agora vem essa sombra até aqui. Encontra aqui com essa parte. Só vou aplicando sombra para poder reconhecer ali o formato. Vem aqui, ó, nessa região central eu preservo um pouco mais de brilho. Nessa região aqui também preservo aqui um brilho. Aqui termina a imagem, né, gente? Então, isso aqui eu posso descartar. Eu espero que você esteja gostando desse processo. É um processo muito agradável, né? Pelo menos eu acho super agradável. E aprender a desenvolver dessa forma, tá bom? Então vejo você na próxima aula. Um grande abraço, fique com Deus e tchau!